Olá, hoje é dia da gente falar em desenvolvimento social. Meu convidado de hoje, de poucas palavras, mas não hoje. É leal com as pessoas e muito comprometido, natural de São Leopoldo, filho do seu Valdomiro e da dona Iraci, é assistente social. O marido do Manuel é fundador da Associação de Meninos e Meninas de Progresso, a MEP. Já foi conselheiro tutelar e é, pela segunda vez, o secretário municipal de assistência social de São Leopoldo. Hoje teremos uma conversa de peso com Fábio Bernardo Silva. Fábio, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Meu amigo, obrigado. É uma satisfação poder estar hoje aqui, falando um pouco sobre o trabalho, sobre a vida, né? E estou à disposição para debatermos, então, nessa conversa de peso. Fala um pouquinho da tua vida. Conta para nós como começa a vida, que São Leopoldo é a tua, que cidade é a tua, como ela se dá, em que lugar ela se dá. Então, eu começo a minha vida profissional muito jovem, com 14 anos, né, junto com o Padre Orestes Stralioto, né, Padre Orestes, um pároco ali da paróquia Santo Inácio, na zona norte da cidade. Começo na catequese, depois venho como ajudante de educador, né, Núbia, uma pessoa com deficiência, ela me convidou para ajudar ela, porque a deficiência dela, às vezes, fazia com que ela tinha algumas quedas, então eu ajudava ela, né? Dava o braço para ela, ajudava ela, e ela foi... Eu acho que eu carregava ela e ela me carregava também muito jovem, e assim fui começando como educador social na Vila Brasília, depois na Santa Marta. Criamos a escola comunitária na Santa Marta. Ela é esse clique para solidariedade ou isso vem de casa? Eu diria que o Orestes me fez ver o mundo de outra maneira. O Padre Orestes me fez ver o mundo além da região da Campina, sabe? Pela primeira vez com 14 anos eu subo aquela região ali da Zona Norte, mais na Sociedade Cantores ali, né? Próximo da Leopoldense, e vou até a Santa Marta, que eu não conhecia essa realidade até os 14 anos. Eu venho de uma família pobre, mas uma família com mínimas condições, assim, né? Mas então, com 14 anos, na catequese, junto com o Padre Orestes, ele me fez ver que havia um outro mundo, né? Além daquele que eu vivia com a minha família e com meus colegas de escola no Emílio Sander, ali na Vila Berger. Aí conheço a Núbia, me dá essa oportunidade junto com o Padre Orestes, depois vou para Santa Marta, começo a ser educador lá na Santa Marta com crianças de 4, 5, 6. Depois pego um grupo de crianças e adolescentes que já não tinham mais frequência na escola, né? Crianças que na época eram expulsas da escola, e a gente trabalhava então com readaptação escolar, o tema, né? Readaptação escolar. Então, fazer voltar a gostar, se apaixonar pela escola, né? Aquele jovem que já tinha sido expulso muitas vezes da escola. Depois, então, criamos a casa de acolhimento lá na Santa Marta. A evasão era uma coisa muito comum e ninguém cuidava disso, né? Tu podia expulsar, né, a criança por mau comportamento e era um problema da criança. Né? Acho que as duas coisas, né? A forma como a escola tratava, a forma como a criança enxergava a escola, a forma como a família muitas vezes não tinha nós vínhamos na época, né? Eu comecei a trabalhar em 89, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele nasce em 1990. Então, assim, nós vínhamos de um código de menor onde o problema era a criança e o adolescente. Ele para uma casa de correção. Correto, né? Para começar a ver a criança e o adolescente como um sujeito, né? E nós começarmos a ver as nossas práticas com as crianças e adolescentes. Maravilha. Então eu começo num período ali de Constituição também, né? De nova Constituição de 88. Então isso eu vou para Santa Marta, começo um trabalho na Santa Marta, passo a morar na Santa Marta, né? Aí vem uma possibilidade de eu querer ser padre, né? Porque eu achava que essa questão do estar junto com as pessoas, do querer ajudar, do querer fazer algo, eu acho também pela questão de vivência, de uma família católica, enfim, a questão própria com o Padre Orestes, mas que depois ele me ajudou muito, sabe, a ver que
se esse não fosse o meu caminho, que eu podia seguir outros caminhos, não precisava ser padre, né, para a questão de poder fazer o que eu estava fazendo. Exercer o teu sacerdócio de verdade. É isso. E eu acho que tem muito a ver com essa questão assim, eu era um jovem numa década que vinha de um período, né, de ditadura para um momento assim de muito preconceito ainda, tá? E acho que o trabalho com o apoio da minha mãe, né, vamos dizer, da minha família, a própria questão com o Padre Orestes, faz eu assumir a minha orientação homoafetiva, né, a minha orientação homossexual, então. Onde é que isso ficou claro para ti? Então, talvez foi o momento que tu passa a aceitar? Na verdade, eu entro num conflito muito grande quando começa a família a questionar, né? Quando que você vai começar a namorar, né? Quando é que tu vai apresentar a tua namorada? As minhas tias, meus familiares, né, perguntavam muito isso. Quando é que a tia vai ter uma sobrinha, né? Vamos dizer, quando é que vai apresentar a sobrinha? E eu não tinha namorada, né? Então, assim, quando eu vou para a questão de querer ser padre, eu tenho um primeiro envolvimento, uma primeira paixão, assim, por uma pessoa também que estava, né, querendo ser freira, né? A gente tem um certo romance ali, né, que eu acho que era muito mais, assim, por essa questão da crise dessa adolescência, né? Vamos dizer, um homem que tinha que entender que ele gostava de outro homem, mas a sociedade entendia que ele tinha que ter uma relação com uma mulher, né? E eu acho que o Padre Orestes ajuda muito, assim, essa questão da liberdade, sabe? Vamos dizer, olha, tu não precisa ser padre para fazer essa questão que tu quer da assistência social, né? E eu acho que isso me fez eu também, assim, a ter essa coragem, com 18 anos, assumir, né, para mim, né? E foi uma crise muito grande, sabe? Fui meio que excluído da igreja, né? Fui excluído de todos os meios sociais, assim, Todo na mundo época. vira as costas. Todo mundo vira as costas. Quem não vira as costas é minha mãe e Padre Orestes. Então, por isso que eu digo que Padre Orestes, ele foi um pai, tá? Que depois, em 2002, veio a falecer, né? De um câncer. Mas ele ocupou um papel importantíssimo na minha vida, de eu tomar decisões importantes também, né? Como a minha mãe sempre foi, assim, uma fortaleza, né? De dizer, olha, eu te amo do jeito que tu é, né? Se tu tiver uma namorada e me apresentar a namorada, eu vou ser feliz. Se tu tiver um namorado e me apresentar um namorado, eu também vou ser feliz. Eu vou continuar sendo tua mãe e te amando do jeito que tu é. Isso, né? é libertador, né? Isso é maravilhoso. Viver a sua verdade. E aí eu conheço o Manuel no dia 25 de março de 1995. Pô, mas então esse romance Não. de uma vida. Ele tem 26 anos já. Né? Uma Nós vida. somos casados oficialmente, fomos o primeiro casamento em São Leopoldo, né, em 2014, após a promulgação da assinatura da presidenta Dilma, né, permitindo o casamento. Então, nós fomos um dos primeiros casamentos ali em São Leopoldo, né? Então, hoje eu estou casado legalmente, tenho uma relação há 26 anos, é uma pessoa que eu amo demais, eu não tenho vergonha nenhuma, não tenho problema nenhum de dizer assim da minha orientação homoafetiva, da minha felicidade em ter o Manuel como meu companheiro, sabe? Hoje todo mundo sabe, e eu acho que eu nunca tinha falado numa TV, tá? Então, assim, se alguém tinha alguma dúvida... Se alguém tinha alguma dúvida, não sabia se nem perguntar. tinha alguma dúvida... Perguntar pra ninguém, né? volta, Vamos dizer, tá aí. eu sou uma pessoa muito feliz, muito satisfeita com a minha profissão, com a minha vida pessoal, com a minha relação, né? Vamos dizer, tem uma sobrinha que eu tenho como filha, né? Que ela me adotou como pai, a Isadora, e as pessoas até confundem, às vezes dizem que nós temos uma filha. De fato, eu tenho uma filha do coração, que é a Isadora, e ela me tem como pai do coração também. E isso foi muito interessante, sabe? Eu acho que ali foi um marco, então, nos meus 20 anos, quando eu, aos 18 anos, eu assumo, mas assim, um assumir com uma exclusão, e eu abandono tudo, sabe? Deixo tudo e vou seguir a minha vida com o apoio, então, das pessoas que assumiram e apoiaram na época, né? Como nasce a política nessa vida aí? Então, esse processo já da década ali de 80 para 90, com as lutas pelo DIC, né, também junto com o Padre Orestes, e aí conheço
o então, na época, vereador Ari Vanazzi, hoje prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, né? E eu acho que o prefeito Ari Vanazzi também foi uma pessoa de muita coragem, de, por exemplo, me colocar em 2005 como diretor do Departamento da Criança e Adolescente, né? Vamos dizer, uma pessoa já com uma vivência pública e que também tinha a orientação homoafetiva, que, querendo ou não, isso te dá um preconceito muito grande da sociedade aceitar isso, né? É impressionante quando acontece alguma cena de mal-estar, como esse casal em Osório, em Bé, como as pessoas se aproveitam disso de uma forma vil. É, uma coisa impressionante. Tá vendo? Como assim? Uma ou duas casas, quantos pais e casados com mulheres, né? Aquele ato das duas foi errado e elas têm que ser punidas por isso. Mas não é porque elas são homossexuais, são lésbicas, né? Não é por causa disso, né? Impressionante isso, então é uma questão assim muito forte. Mas acho que sem dúvida, hoje aceita mais. Há 16 anos atrás. Hoje se aceita mais, mas ainda há um preconceito muito grande. Mas imagina, hoje 26 anos a 26. Eu acho que hoje tem mais possibilidade dos jovens, por nós também termos enfrentado e assumido isso, né? E eu acho que por isso que é importante eu, enquanto pessoa pública, né, com uma estabilidade hoje na minha vida, né, tenho a minha profissão, né, como assistente social, dizer isso publicamente é importante para fazer com que os jovens também tenham essa coragem, né, e vivam a sua vida, pai, mãe, responsável, vamos dizer, apoie, né, vamos dizer, isso não é errado, né, isso não é um desvio de caráter, né, vamos dizer, isso faz parte da minha vida, faz parte da vida do teu filho ou da tua filha. E o importante é que ele seja feliz, que ela seja feliz. E tu não vai ser menos mãe ou mais mãe, não foi um erro, né, no processo de educação, né, que às vezes os pais também se culpam, né. E eu acho que aí, então, vamos dizer, essa vinda do apoio com o Padre Orestes e esse conhecimento de um líder político como Vanazzi, aquelas lutas pelo DIC e todo esse movimento social, né, o movimento de luta, movimento nacional de meninos e meninas de rua, né, que foi um movimento muito forte também, que a gente fez parte ali na década de 80, 90. Depois, o próprio Conselho da Criança e do Adolescente. Essa luta, né, vamos dizer, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, acho que me fez entender que eu tinha um caminho e eu conseguia me identificar com essa questão da defesa dos direitos da criança e do adolescente. E não tem lugar melhor para transformar isso num grande projeto, senão a política. Que é onde uma política bem feita vai gerar muitos reflexos positivos para toda uma comunidade. Correto. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Com certeza. Hoje numa conversa de peso com o secretário municipal de assistência social, Fábio Bernardo. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o secretário de Desenvolvimento Social de São Leopoldo, né? A Secretaria da Assistência Social da cidade, Fábio Bernardo Silva, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores.
Faculdade INH, que a gente vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na 0 Grau, em Gramado, em novembro, no Serra Park. E o apoio de Locofer, fechaduras e acessórios. O Fábio, a gente conversava bastante sobre a tua trajetória até chegar à política e começar a fazer parte do outro lado do balcão dessa rede de proteção. Me parece que a gente tem uma sociedade em São Léo, em Novo Hamburgo, na nossa região, muito generosa, muito participativa, muito solidária. Me ajuda a corrigir se eu estiver errado ou corroborar o quanto a gente caminha bem nesse sentido, né? É uma rede de proteção muito ampla, muito dedicada a fazer o melhor. O teu trabalho sempre foi muito orientado para os nossos jovens, mas a gente pode falar em PCDs, né, as pessoas com deficiência, a gente pode falar na rede de proteção à mulher, ao idoso, né, às minorias de maneira geral, ou as pessoas que são, de alguma forma, estigmatizadas, né? Como é estar à frente desse espaço e poder determinar as políticas públicas de desenvolvimento social de uma cidade? Então, acho que tem questões importantes da gente refletir. Acho que essa sociedade civil organizada que nós temos, São Leopoldo, é impressionante o número de organizações, tá? Ela se deu também porque no Brasil nós vivemos, né, uma década, o serviço social nasce na década de 30, né, vamos dizer, porque então o serviço social era feito pelo primeiro-damismo, né, as primeiras damas que eram responsáveis pelas ações sociais, né, a questão própria da igreja, né, e eu acho que a ausência do Estado brasileiro junto às políticas sociais fez com que surgissem organizações que pudessem assumir um papel que seria do Estado, né? Um papel que seria do poder público. E a nossa região aqui, ela tem muitas organizações sérias, sabe? Vamos pegar em São Leopoldo, né? Hoje, por exemplo, se nós não tivéssemos a rede de instituições parceiras, nós não teríamos hoje um atendimento no serviço de convivência, que é o turno inverso à escola, a 1.300 crianças, né, vamos dizer, através de organizações da sociedade civil, mantidas e apoiadas com recurso da Secretaria de Assistência, da Prefeitura, para essa questão da prevenção. Né? Vamos dizer, hoje nós temos 11 instituições que prestam esse serviço na cidade. Depois nós temos mais 4 acolhimentos para crianças vítimas de maus tratos, abuso, exploração sexual, um público e outros 3 em parceria com a sociedade civil. Depois temos mais 3 organizações de atendimento a pessoas com deficiência, instituições conhecidas, né, como a PAI, a UDEF, Pandorga, né, a própria Vida Nova, né? Então nós temos uma rede muito forte que por muito tempo o Estado ter se ausentado do seu papel fez com que essas organizações nascessem, algumas com origem da igreja, outras, né, com movimentos sociais, enfim, e que a gente pôde fortalecer a partir de 2005 essa rede na cidade e dar resposta como nós demos, por exemplo, nós tínhamos pesquisa na década de 80, 90, de 124 crianças em situação de rua, fazendo da sua casa as ruas Independência, 1º de Março, Marquês do Herval. Hoje São Leopoldo é uma outra realidade. Temos uma população adulta em situação de rua, que também há um empobrecimento nacional, essa questão da perda do emprego, tudo facilitou com que a própria questão da linha do trem facilita com que circule essa população na região metropolitana. Mas nós conseguimos dar uma resposta para a situação de rua, criança e adolescente, né? Hoje a gente volta a ter algumas situações nos semáforos, nas sinaleiras, né? Mas não é o que nós tínhamos ali até 90, 2000. Né? Então, assim, claro que isso foi investimento por parte da prefeitura. Hoje, por exemplo, as prefeituras são as que mais investem na política de assistência. Mas é assustador o quanto está voltando à nossa realidade. Né? Não, é uma situação complexa. Porto Alegre, não só em São Leopoldo, não só em Novo Hamburgo, né? Mas na região metropolitana num todo, né? Vamos dizer, na capital, principalmente nos centros mais populacionais, assim, esse crescimento, né? É a questão do desemprego, a questão de falta de oportunidades, é uma série de questões, enfim, né? Econômicas, enfim, sociais. Isso aconteceu muito por conta de políticas públicas, evidentemente,
que ainda são palavrão, quando falo políticas públicas, o pessoal acha que é palavrão, né? É para isso que o Estado, que a gente se organiza e coloca um síndico lá para organizar, para fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Mas vamos lembrar também, e o Jorge, ele sempre comentava, do meu nome é Jorge, o menino da caixa de sapatos, né? Que os amigos com quem ele convivia estão mortos. Sim. Todos eles. Ele é o único remanescente daquela dezenas de jovens que viviam no centro da cidade. Então, num determinado momento, isso foi um fenômeno. Isso continua acontecendo, evidentemente. Mas existe uma rede de proteção hoje que consegue fazer isso de uma forma muito mais efetiva. Né? E eu acho Vocês são muito ativos no ir à rua, a campo e recolher e acolher essas pessoas. Né? E eu digo, hoje os municípios têm uma responsabilidade muito grande, tá? Porque, por exemplo, assim, pegando um dado de São Leopoldo, tá? 82% dos recursos investidos na assistência social em São Leopoldo são oriundos dos cofres municipais. Então, há uma ausência muito grande de investimentos na assistência social, tanto por parte do governo federal, bem como governo estadual. E isso não é São Leopoldo, tá? Vamos dizer, os municípios hoje acabam cada vez mais assumindo mais responsabilidade, seja na assistência social, seja na saúde, seja na educação, enfim, porque tudo é responsabilidade do município. Todo mundo chega ao prefeito ou à prefeita, né? Dificilmente você consegue chegar ao governador ou ao presidente da República, claro. né? Então, assim, vive na cidade, né? Você vive na cidade, então tudo é responsabilidade da prefeitura, né? Então, isso é importante que o cidadão e a cidadã também entenda como é que funciona esse cofinanciamento, né? Vamos dizer, o IPTU, ele não mantém as políticas públicas de um município. Que é a base né? de arrecadação Que é a do base de município. arrecadação do município. Né? A própria questão do ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Então, você tem que ter investimentos federais, estaduais, até porque a maioria dos nossos impostos vão para o governo federal e estadual. E aí a gente tem que também lembrar, e eu sempre gosto de dizer, da importância de quando a gente tem a oportunidade de fazer a dedução do nosso imposto de renda, doar para os fundos municipais, tanto da criança e adolescente como da pessoa idosa, para fazer com que parte do nosso imposto de renda fique na nossa cidade. 6%, né? 3% pessoa física e 1% pessoa jurídica. Isso é um caminhão de dinheiro. É né? muito dinheiro. Só em São Leopoldo são mais de 8 milhões que poderiam ficar para a cidade. Né? Tu faz bastante coisa com isso, se te entregar esse dinheiro para trabalhar. Com certeza. O meu orçamento é 24 milhões, imagina é um terço 30% a mais. É. Ô, Fábio, como tu lida assim, na conscientização das pessoas da importância de centralizar, de coordenar, de ter uma coordenação do amparo das pessoas? Porque a gente vê muita gente muito bem intencionada fazendo sopão e levando à noite para as pessoas em situação de rua, por exemplo, ou cuidando muito de um lar, né? Sempre tem aquele lar eleito, o lar de idosos ou a casa de passagem, que as pessoas ajudam, né? E aqueles que acabam conseguindo fazer um trabalho um pouco melhor destacado acabam sendo privilegiados em relação a outros. Eu fico pensando quantas pessoas deixam de comer todos os dias porque não receberam nenhum prato de sopa. E quantas vezes, talvez, as pessoas tenham recebido 1, 2 ou 3 pratos. Eu falo isso porque sei disso, né? Como coordenar essa rede de gente bem intencionada ou que simplesmente quer olhar para o próximo e ter um olhar diferente, um carinho com o próximo? Acho que foi uma pergunta muito importante, porque tem aquelas organizações que já nascem da sua origem para prestar serviço de assistência, né? Vamos dizer, que acaba se profissionalizando mais, né? Que são essas instituições já inscritas no Conselho da Criança e do Adolescente, no Conselho da Assistência, no Conselho da Pessoa com Deficiência e assim vai. Mas tem aqueles grupos, e agora nós estamos mapeando na cidade também esses grupos, tá? Porque não adianta, eu acho que não é uma questão de só não adiantar, mas a gente não pode ter preconceito. Por exemplo, eu estou há 32 anos trabalhando, tive a oportunidade de ir para uma universidade, conheci o mundo, né, diversas viagens para a Europa, para a questão de captação de recurso, né, quando eu estava trabalhando na sociedade civil também. Então eu tenho uma bagagem que me faz ainda mais responsável entender quem está fazendo essa ação social, que é diferente da assistência social. Né? Então, eu tenho que respeitar essa pessoa que está indo lá fazendo sopão, ela não é mais ou menos importante. Tá? Se eu não dialogar com ela, ela vai continuar fazendo essa ação. Então, o que nós estamos fazendo em São Leopoldo? Nós estamos tentando conhecer diferentes grupos,
tá? Uns vão na segunda, outros vão na terça, outros vão na quarta, quinta, sexta. Sábado, me parece que não tem nenhum grupo ainda. Oi? Né? Pois é, daí o pessoal não come só domingo? E domingos. Então, assim, nós temos todas as noites quase pessoas que vão. E nós estamos mapeando isso e vendo assim, o que nós podemos ajudar, tá? Vamos dizer, bom, vocês estão precisando de alguma coisa, precisando de orientação, precisando de algum apoio e também outras iniciativas como essas das cozinhas comunitárias na cidade. Nós que voltaram a ser muito importantes com a falta de alimentos, né? Com tanta gente. Nós, em 2019, nós tivemos uma aprovação na Conferência da Ciência Social de abrir um restaurante popular. Mas veio 2020, pandemia, né? Tivemos que nos reinventar. E agora, em 2021, então, quando assumo enquanto secretário, nós propomos, então, não criar o restaurante popular. Por que eu digo isso? Porque o restaurante popular, ele acaba sendo para um público que, de uma certa maneira, tem condições de se deslocar, tem condições de ir lá, né, no centro. Por exemplo, como é que eu vou dizer para a pessoa que mora lá no Morro do Paula ir para um restaurante popular no centro da cidade? Ela vai pagar um vale-transporte, ela vai pagar mais caro para ir lá do que nós, então, levarmos a cozinha comunitária. Então, o que a gente está fazendo? Nós conhecíamos já 3 cozinhas que deram certo por organização popular. Da Justo, da Steigleder e lá na Marielle, lá na Isaura Maia, Tancredo Neves. Então, começamos a potencializar. Fizemos a rede vacinação solidária, né? Vamos dizer que essa vacinação solidária, quando tu ia lá se vacinar, tu podia levar 1 quilo de alimento. Então, essas toneladas que a gente conseguiu, nós fomos fomentando essas cozinhas lá na comunidade. E aí abrimos um mapeamento junto com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar para chegarmos a outras instituições, outros grupos, né? Informais também. E hoje nós estamos com 13 grupos. Nós tínhamos 3, hoje estamos com 13 grupos na cidade. Diferentes grupos, pessoas tá? Se juntam e... Grupos de igreja, grupos de time de futebol, grupos de pessoas amigas, assim, e estão fazendo aquele almoço comunitário. Então, o que a gente está fazendo? A gente está indo até o local, conhecendo e vendo qual é a possibilidade da gente apoiar. Bom, tu precisa de apoio na questão de alimento não perecível, tu precisa de apoio na questão de alguma estrutura maior, enfim, e vendo o que ele está fazendo. E isso está dando um resultado muito grande. Agora nós fizemos um edital junto ao Conselho da Criança e Adolescente e 3 cozinhas, que eram as maiores, conseguiram ter instituições âncoras, né? Porque elas, por serem grupos informais, não podem captar recurso, né? Mas daí a gente fez com que instituições já formalizadas junto ao Conselho pudessem captar recursos para elas. E fornecemos R$8 mil para cada uma dessas 3 instituições. R$8 mil para uma cozinha que nunca recebeu 1 centavo público, dá para fazer inúmeras coisas, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que, nós enquanto poder público, nós enquanto Estado, temos que fomentar aquilo que já existe. Não se precisa criar mais equipamentos, muitas vezes que você não tem condições de manter. Então, vamos ver naquele território, o que precisa naquele território. Daqui a pouco pode fazer parceria com aquela igreja que já tem um pavilhão construído, né? Vamos dizer, vamos construir com aquela outra instituição, associação lá, que já está lá com um baita de um pavilhão fechado, muitas vezes. Para que eu tenho que ir lá e construir um prédio público, manter esse prédio público, se a gente pode fazer parcerias com essa sociedade? É otimizar os recursos, é investir melhor, é qualificar as ações naquele território, sabe? Evidentemente que meia hora a gente não vai resolver os problemas da cidade, muito menos conseguir falar de todo mundo que faz parte dessa grande rede, né? Mas acho que é muito importante, primeiro, a gente ressaltar isso, de que o momento... Não adianta a gente pensar só no futuro de ensinar a pescar, as pessoas precisam comer hoje, né? Esse é o problema de hoje, passar o dia de hoje para daí poder chegar no próximo passo. Então, acho que esse é muito importante, tudo que vocês estão fazendo nesse sentido. E é urgente, né, o que a pandemia nos traz, sobretudo o agravamento da pandemia, dessa tensão. Agora... É muito importante também o que vocês estão fazendo para ajudar as pessoas no próximo passo delas. E aí acho que tem 2 projetos que são importantíssimos, que é da substituição da tração animal, tá? E que destino terão essas pessoas que hoje vivem disso, né? Acho que temos cooperativas, temos várias coisas importantes acontecendo. E a outra é o programa de transferência de renda. Perfeito. Tá? Queria que tu desse uma pinceladinha rápida, a gente já está estourando o nosso tempo, mas a gente não pode terminar essa fala sem que tu fale um pouquinho para a gente desses 2 belos projetos. Então, transferência de renda municipal não é um programa de auxílio emergencial, né? É transferência de renda que vai ser durante 1 ano.
6 meses voltado à questão do desenvolvimento, na questão de cidadania, 4 meses voltado à questão da profissionalização, né, algum curso técnico, e os outros 2 meses no sentido de encaminhamentos. Então, essa família com renda per capita de até R$ 89,00 mensais terá direito de ficar 1 ano nesse programa com um sexto do salário mínimo, que a gente vai transferir para essa família, que é R$ 187,06, tá? Para que ela possa ter um mínimo, tá? Para poder, junto com outras ações que nós vamos desenvolver, em parceria com a educação, cultura, não própria saúde, feijão, enfim, isso. Então, essa questão é um programa de transferência de renda municipal, que a gente vai estar incluindo a partir de outubro agora. E a questão... E essas famílias serão assistidas, então, ao longo de um ano? Ao longo de um ano, né, pelos CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social, nessa transversalidade com outras políticas, né? Então, vai ser prioridade incluir na educação infantil crianças dessas famílias que estão lá com renda inferior a R$ 89,00 mensais. Por exemplo, na saúde, a Unidade Básica de Saúde vai fazer um olhar para essas crianças e essas famílias, né? Então, assim, nessa transversalidade das políticas. E o outro programa que eu sou defensor também da questão da proteção animal, né? Mas eu não posso simplesmente tirar a carroça e abandonar essas famílias que fazem o uso dessa carroça como uma questão também de renda, né? Então, nós estamos trabalhando na questão de cadastrar todas essas pessoas que possuem esse meio de transporte na cidade. Nós já cadastramos 88 famílias, tá? Essas 88 famílias agora na próxima sexta-feira, dia 10, vão começar a receber já um kit de alimento mensal. E nós estamos pensando num outro programa, né, vamos dizer, de auxílio daí emergencial para essas famílias que possuem esse meio de renda, para que a gente possa então equilibrar, né, a proteção animal, né, a questão dos animais, enfim, tudo, mas também a proteção a essa família que tem isso como renda. Maravilha! Sempre maravilhoso conversar contigo, sempre uma delícia e te dizer que a Vale TV está sempre de portas abertas para ti, seja no Estação São Léo, no Estação Hamburgo, no nosso Sociedade em Ação, onde tu já estiveste também, e agora aqui no nosso Conversa de Peso. Obrigado, Fábio. Obrigado a você, meu amigo, sempre às ordens e também a quem está nos acompanhando. E estamos sempre à disposição, enquanto secretário e enquanto pessoa física, Fábio Bernardo também. Bem, hoje uma conversa de peso com o secretário de Assistência Social de São Leopoldo, Fábio Bernardo Silva. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.